Oi galera, tudo bom? Esse vídeo então é para falar para vocês como que foi o meu desafio dos 7 dias felizes, né? Segunda tentativa. Bom, eu prometi para vocês que eu ia tentar ao máximo fazer um vídeo por dia assim que eu terminasse de ler todos os livros, porém essa semana foi muito atípica, foi muito diferente do que eu pensava. Por ser uma semana de férias, achei que eu fosse ficar em casa assim tranquilamente, mas como vocês sabem, já falei várias vezes aqui, eu vou casar no final do ano e aí eu tinha muita coisa para resolver e acabei dedicando essa semana para correr atrás disso, então eu não parava em casa, então eu tive pouquíssimo tempo para ler os livros. Não é à toa que eu dei uma leve roubadinha e falhei em um aspecto. Então, primeiro, não foram 7 dias felizes. Foram 7 dias, porém as leituras que eu escolhi não me agradaram muito, então eu não fiquei muito feliz não, viu? Eu comecei no dia 11, que foi um sábado, ou sexta, sábado, e eu li O Caderno de um Ausente, do João Anzanello Carrascosa. Eu adorei o livro, confesso que quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar meio enjoada, porque era meio repetitivo, mas assim, no final compensa muito. Ele tem o intuito de ser quase que uma carta de um pai que tem uma filha num segundo casamento, esse pai já tem uns 50 e poucos anos de idade, e o intuito de escrever essas memórias para a filha, essa carta, essa conversa com ela, é para ensinar coisas que ele sabe que não vai ter tempo de ensinar, porque quando ela tiver os seus 20 e poucos anos, ele vai ter seus 70 e tantos, e ele sabe que não vai participar muito da vida dela. Então, ele conta como ele conheceu a mãe, conta de alguns erros que ele teve, e ele sempre vai narrando pequenas histórias da família para tentar passar ensinamentos para ela. E é muito bonito como ele dedica amor, carinho, sabe? Uma devoção muito bacana por essa criancinha que acabou de chegar no mundo. A impressão que a gente tem é que ele gasta alguns meses escrevendo esses relatos aí. A história é ficcional, tá? Então não é a história do João aqui, é a história de um personagem que está escrevendo para sua filha. E o final é muito bacana, gente, é muito bonito o livro, vale muito a pena ser lido e assim, nossa, em pouquíssimas horas você bate, né? Porque é repetitivo, assim, é menor do que um livro normal, tá vendo? É pequenininho e fininho. Bom, quando eu terminei esse daqui, eu comecei a ler As Vozes do Sótão, do Paulo Rodrigues. Esse é o segundo livro dele. Eu deveria ter começado pelo primeiro, que também estava na lista, mas eu fui babaca e não vi isso antes. Não gostei. Gente, que livro chato. Muito chato. Vai contar a história de uma personagem que vive numa cidadezinha minúscula, que ele é constantemente traído por uma esposa, que fica com ele, daí volta pro amante, aí volta pra ele, aí volta pro amante, aí ele se muda para um outro país, e a história das traições continuam. Então, assim, é meio a lá Dom Casmurro, sabe? Porque as traições da segunda esposa dele não fica muito bem claro se estava acontecendo ou não. Então parece que ele foi machucado uma primeira vez e ele vai carregar esse medo para o resto da vida e desconfianças das quais ele nunca vai se livrar. É bonita, a narrativa é muito legal e é bacana porque ele escuta vozes desde criança, não sei se é com a consciência dele, se são os medos dele que vão criando ódio dentro dessa personagem. E é triste, porque ele me lembrou muito Bentinho, sabe? Uma pessoa infeliz, que cometeu muitos erros, que não tinha voz pra falar, porque tinha sempre pessoas mais fortes perto dele. Ele era só mais um no mundo, e ele tinha consciência disso. E aí ele foi criando um ódio pra se proteger, meio a lá sem pernas, assim, do Capitães da Areia, do Jorge Amado. Mas o Sem Pernas tem motivação, tem gana, tem garra. Esse aqui, coitado, ele é um personagem que me deu raiva. E parece que o livro, assim, ele começou sem propósito, a história não chegou a lugar nenhum, ele terminou sem propósito algum, e fala sobre ciúmes. E assim, sabe? Achei meio esquisito. O livro, a primeira parte é em branco com letras vermelhas, e quando ele muda de país, fica vermelho com letras brancas. Assim, bonito Kozak, mas a história é meio sem graça. Bom, aí eu peguei o Mal dos Séculos, que é de uma coleção em que eles tentam fazer o quê? Pegar grandes textos clássicos da nossa literatura brasileira e misturar com tirinhas, esse daqui do Luiz G, e mostrar como é que uma coisa, né, do século XIX está acontecendo no século XX. Então o livro é de sebo, já está bem velhinho, tinha até marcações ali e tal. E assim, é uma peça de teatro do Álvares de Azevedo, é um trechinho em que o personagem Macário se encontra com Satanás
e eles começam a conversar, bem típico satanista, assim, da segunda geração do romantismo mesmo, e, nossa, cenas e sonhos mirabolantes de coisas grotescas, horrorosas e tal. E aí tem as tirinhas do Luiz G, que ele vai zoar do mundo punk, de como tudo é maçante, é tedioso, é chato hoje em dia, como os românticos também se cansavam e viviam num blasé, num spleen gigantesco. Então as tirinhas são engraçadas. O texto do Azevedo é o típico romantismo que você quer enfiar dentro na garganta depois de um certo tempo, porque começa a ficar tipo, ok, querido, eu sei que você tá triste, eu sei que você quer se matar, já entendi, vamos lá. Né? Assim, é romantismo, né? Você tem que entender o que está acontecendo, mas confesso que daí eu entrei numa linha, assim, depois de As Vozes do Sol ser ruim, eu peguei isso aqui e falei, gente, por quê? Por quê? E aí que começou o desastre, porque nesses 3 eu tava lendo um por dia, tava tudo certo na minha maratona. Aí eu cheguei no trash, e eu falei, vou pular pra esse, porque eu escutei falar muito bem desse livro, então eu falei, vou ler esse aqui, porque esse aqui vai ser bom, e aí eu vou deslanchar. Nossa, gente, propaganda enganosa. As pessoas que assistiram o filme disseram que o filme é muito legal. E aí, fui ler o livro antes de ver o filme, e eu acho que é melhor eu ficar só com o filme, gente, porque eu achei ruim, tá? Vai contar a história de 2 meninos que vivem no lixão, não aqui no Brasil, eu não lembro do país agora, gente, juro por Deus que eu não lembro do país. Tá, que seja. Oriental o país? Não sei, não vou chutar porque eu vou errar, não me lembro mesmo, tá? Eles moram num lixão, assim, a história é importantíssima, as críticas são sensacionais, políticas inclusive, muito bacana, mas a narrativa, chata. Cada capítulo é uma das personagens que narra, porque tudo está sendo contado depois que a história já terminou, então parece que os relatos foram coletados para se formar um livro. Então a gente tem o relato dos meninos, de um terceiro amigo que eles encontraram, de pessoas que participaram da história toda, só que a linguagem não muda de uma personagem para outra, então isso não faz sentido. Se era para ser narrado em primeira pessoa, tem que variar a linguagem, né, quando a gente muda a personagem. Não foi, a linguagem é simples demais, não tem trabalho literário nenhum, eu achei muito ruim, assim, não gostei. E a história é legal. Mas acho que fica mais emocionante você ver essa história no filme, porque é a história dos meninos do lixão que encontram, uma bolsa que tem documentos, dinheiro e um código dentro. A polícia baixa lá no lixão pra achar essa bolsa, os meninos percebem que deve ter alguma coisa de valioso aí ou de importante, começam a investigar a história assim que a polícia fique sabendo, começam a se meter num grande drama policial, e é um drama político em que a gente vai trabalhar com a corrupção, né? E eles tentando reverter essa situação de roubo das pessoas pobres pelos grandes magnatas, ricaços e senadores. Tá? Legal a história, mas não gostei do livro. Me perdoem, tá? Eu sei que tem gente que gosta muito do livro. E eu achei sim que ele tem um tom infanto-juvenil, tá? Não achei um livro para adulto não, porque a linguagem é muito pobre. Bom, aí eu fui ler o Flores, achando que eu ia odiar, já que eu tava nessa maré, né? Eu demorei 2 dias para ler isso aqui, quase 3. Esse aqui eu li em, sei lá, 2, 3 horas. Um livro muito legal, ele vem num saquinho laminado, muito bonitinho, que eu perdi, ó que joia. Aí ele vem com uma explicação, né, da Kozak, para dizer qual foi o projeto do livro, por que ele é desse jeito, porque ele tem a lombada exposta, isso aqui é só um papelãozinho, é da folha do livro mesmo, não é nem um papelão diferenciado, então o livro não tem proteção nenhuma, devia ter guardado o negócio, mas eu esqueci. Bom, o livro me lembrou muito Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, porque cada capítulo é o nome de uma flor e a gente vai contando uma história, né, que vai se entrelaçando em diversas personagens, e é uma história sobre uma pesquisa científica que produziu um remédio que curaria a depressão e enjoos para mulheres grávidas, e isso gerou crianças dessas mulheres, né, que tiveram seus filhos, crianças com deformidades absurdas, que nasciam sem pernas, sem braços, com pedaços de braço, pedaços de perna, ou, sabe, só o tronco. Eram coisas, assim, bem pesadas. E a gente vê a investigação em paralelo de um médico tentando indenizar as pessoas e saber se elas foram mutiladas realmente pelo uso daquele remédio, tentando achar comprovações. A gente vê uma secretária religiosa dele que mais atrapalha do que ajuda as coisas. Nós temos o nosso narrador do livro, o escritor aqui, que se autodenomina Mário Bellatin, contando que ele é uma dessas crianças que nasceu sem uma das pernas e tem um conflito com o pai bastante intenso. A gente vê outras personagens mutiladas ou as famílias ao redor. Então, assim, é uma história de família, é uma história de
problemas científicos que a nossa sociedade século XXI não conseguiu botar limites e soluções, e questões sexuais. Então ele vai colocar como que talvez o sexo resolva as faltas sentimentais ou as faltas físicas, realmente físicas, de falta de membros, acabam solucionando ou compensando alguns problemas. Esquisito, mas muito legal o livro. Eu não conheço flores ao ponto de entender o porquê que o título daquele capítulo é dessa flor. Algumas fizeram sentido, tá? Mas eu preciso consultar minha avó, entendeu, gente? Pra saber por que o título tem a ver. Mas minha avó não ia gostar dessas cenas de sexo. Então, não sei, tô meio na dúvida. E esse aqui eu roubei, galera, que é o 6º livro, que é A Margem da Linha, porque eu terminei de lê-lo hoje, que não é o último dia. O último dia foi ontem da maratona. É que faltaram 20 páginas e não consegui terminar de ler ontem à noite, estava muito cansada. Terminei hoje. Esse é o primeiro livro do Paulo Rodrigues. Deveria ter começado por ele, porque o livro é lindo, gente. É a história de 2 crianças, estão saindo de casa à procura do pai, passam muita fome no interior de São Paulo. Elas vão seguindo a linha do trem, porque o pai estaria na parada 10, e eles têm que chegar lá. E a gente vai vendo como que o irmão mais velho é, assim, um mestre do irmão mais novo. E a gente vai vendo como que o irmão mais novo vai aprendendo a não apenas copiar o irmão mais velho, mas a enxergar os defeitos nele e começar a seguir a sua própria linha do trem. Então a gente vê o crescimento dessas 2 crianças, sexualmente, emocionalmente, sobre o que elas querem para o seu futuro, para o seu trabalho, e como temos um irmão que é muito aventureiro, independente, quer crescer, quer ser alguém na vida, e o outro irmão que quer aquilo que ele tem, ele tá conformado e não é uma coisa ruim, é do tipo, eu quero menos pra mim, mas esse menos é o suficiente, sabe? Eu não preciso buscar grandes coisas, eu gosto da minha terrinha, do meu quintal com a minha amoreira. É muito bonitinha a história, gostei muito dessa. E eu não consegui relar no último livro. O último livro era pra ser o Guerra em Surdina, e eu não relei nele, gente, eu nem abri, não fiz nada, porque eu li 6 livros em vez de 7, então esse não consegui entrar na maratona, não deu tempo mesmo. Acho que eu nem vou pegá-lo agora, porque eu tenho outras coisas para ler pro colégio, que as aulas vão voltar em uma semana, então eu preciso adiantar umas leituras obrigatórias ali. Isso aqui acho que vai ficar para uma próxima maratona, gente. Se der um tempinho para eu encaixar assim entre as leituras, eu vou tentar, mas vai ficar para uma próxima, acredito eu. Bom, a maratona não foi feliz. Dos 6 livros que eu li, eu gostei da metade deles, de 3. Os outros eu não gostei mesmo, de verdade, achei ruim, tá? Então não foram dias felizes, eu li pouco. E vou tentar adiantar minha vida agora, nessa próxima semana. Então é isso, gente. Se você leu um dos livros, comenta aqui embaixo. Se você, fez alguma maratona, me conta como é que foi a sua essa semana, pra gente poder compartilhar experiências, certo? É isso, gente. Então, beijinho, até o próximo vídeo.